Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 15ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Inclusão e Direitos Humanos. Olá, eu me chamo Valnei José, sou professor, sou psicólogo, sou músico e estou aqui para falar um pouco sobre o que é o projeto Diálogos Musicados sobre Educação Socioemocional, Caminhos que Humanizam, Educação Socioemocional e Inclusão. Eu sou professor de AEE, que é Atendimento Educacional Especializado, onde trabalho com crianças autistas, dando o apoio pedagógico e uso muito a música nas minhas aulas. Mas eu queria dizer, com esse trabalho, que já é realidade, já desde a pandemia que eu comecei a desenvolver ele, pegando canções populares aqui no Brasil e aproveitando a mensagem das canções para dialogar sobre educação socioemocional, sobre saúde mental, sobre inclusão. E o que é que a gente faz nesse trabalho? A gente percebe que as canções, as músicas, a arte em si, ela chega primeiro na parte emocional do cérebro, captando a atenção das pessoas, conectando com as pessoas. E isso facilita a aprendizagem. Então a gente fala sobre questões importantes. A gente vive uma crise de saúde mental no mundo inteiro. Imagino que não seja diferente em Portugal ou nenhuma outra parte do mundo. E a gente conecta a partir das canções, que são diversas, canções conhecidas por todo um público aqui do Brasil, mas também trazemos canções autorais falando sobre as emoções, a importância da gente entender, conhecer a si mesmo, regular nossas emoções, mas também falando sobre essas questões da ansiedade, da depressão, do estresse, do burnout. E a gente vai falando sobre tudo isso, percebendo não como uma linha individual e que cabe só a cada sujeito, mas como a falta de políticas públicas, toda uma desigualdade que a gente vive aqui em nosso país contribui para esse adoecimento em massa. Problemas coletivos, de origem coletiva, só serão resolvidos por medidas coletivas. Então a nossa mensagem ela não é superficial no sentido de dizer faça diferente, se cuide, procure mudar sua vida, não apenas nesse caráter. Claro que a mudança individual também é importante, esse caminho também é importante, mas não é só isso. Como diz José Ortega, eu sou eu e minhas circunstâncias. Então a gente precisa entender que para além do eu, do que eu posso fazer, tem algumas questões aí mega estruturais e que a gente precisa ter essa visão. Então a gente fala de saúde mental, emocional, no sentido de trazer para as escolas, a necessidade da escola também discutir sobre vida, sobre as relações. A escola é um lugar do encontro das relações. E muitas vezes a gente acha que a escola é só parede, é só conteúdo, é só aprendizado técnico. E a gente esquece que ali é a oportunidade da gente formar uma pessoa que sabe bem viver e bem conviver. Então a gente tenta resgatar esse lugar para dar humanidade para as pessoas. Em um mundo cercado por muitas guerras, por muitas desumanidades, a gente precisa entender a escola como um lugar de humanização, já que muitas famílias não se colocam como esse lugar, sendo ambientes desumanizadores, sendo o contrário da rede de proteção, uma rede de opressão e de violência. A escola não pode também ser um lugar de exclusão, um lugar onde a diversidade precisa ter espaço, é a escola, porque se a gente quer mudar a sociedade, a escola sozinha
não vai ser capaz de fazer isso. Mas, como diz Paulo Freire, sem a escola, tampouco, sem a educação, tampouco a sociedade vai mudar. Então, falando um pouco sobre a educação inclusiva, a gente acredita que uma educação, uma escola que não é inclusiva, ela ainda não entendeu a razão de ser escola. A educação inclusiva que acolhe as crianças, adolescentes, jovens, pessoas com deficiência e entende que as diferenças elas acabam ajudando na formação humana de todas as pessoas, daquele aluno que não tem nenhuma deficiência específica, mas que aprende a respeitar desde cedo o colega que precisa de uma cadeira de roda para se locomover, o colega que é autista ou tem TDAH. Então, a educação inclusiva, a escola que acolhe a diversidade, ela acaba sendo boa, formativa, em termos humanitários, é formativa para todas as pessoas. Então, precisamos de fazer valer uma série de leis que já existem aqui no Brasil, a Lei de Inclusão, a Lei Berenice Piana, a própria Constituição Brasileira de 1988, que diz que todo ser tem direito à educação, todo cidadão, independente de cor, raça, gênero, condição social, religião. A educação, ela é um direito de todos e a gente precisa fazer valer essa lei. Infelizmente, a gente ainda tem um longo processo no caminho, a começar pela formação de professores. Se eu falava no primeiro tópico de educação socioemocional, falta formação, porque nos cursos de graduação a gente quase não tem essa formação também para a humanização, uma formação humanística, uma formação para o acolhimento das pessoas, das diferenças, das diversidades. Então a formação continuada ela deve ser permanente em todas as escolas, em todas as redes estaduais, federais, municipais. E é algo que, infelizmente, a gente ainda vê pouco, essa formação continuada. Então precisamos potencializar isso e acreditamos, essa é a linha do nosso trabalho, que já visitou aqui na Bahia mais de 150 municípios aqui na Bahia, levando essa mensagem, mas com arte, com música, com leveza. A gente acredita que a arte é o caminho, tanto para fortalecer a inclusão das pessoas com deficiência, como também para uma educação mais humanizada, acolhedora, um sistema de ensino que acolhe, que cuida das pessoas e que ensina para a vida, não só para o vestibular, não só para as técnicas e as profissões, entendendo que se o ser humano não estiver bem íntegro e for alfabetizado emocionalmente, ele não vai ter uma vida plena, ele não vai ter uma qualidade de vida e não vai ter saúde, e isso não vai se ampliar para todo o seu ecossistema. Então, cuidar de uma escola que cuida, que humaniza, que acolhe, que inclui, esse é o objetivo desse nosso projeto. A gente espera que vocês possam ter um dia, a gente quer ter a alegria de um dia mostrar para vocês na prática que funciona em forma de palestras musicadas, a gente vai cantando, intercalando com reflexões, mas a gente espera, mas enquanto esse dia não chega, convido-os a seguir o nosso Instagram, que é o @ValneyJosepsi, VALNEYJOSEPSI, lá no Instagram, onde a gente coloca registro do nosso trabalho e da nossa passagem por vários espaços coletivos e formativos. Então é isso, a formação de educadores precisa de arte, de sensibilidade, de música, e é isso que a gente vem propondo, tendo ótimos resultados, ótimos feedbacks, e deixamos aqui esse trabalho compartilhado no objetivo de somar forças e de que a gente possa fortalecer esse caminho. Inclusive estamos aí fazendo disciplina de mestrado aqui na Universidade Federal da Bahia, a UFBA,
em uma disciplina que se chama Arte, Ludicidade e Formação de Professores. Então, eu sou mestrando, né, dessa disciplina e que vai, com certeza, já está me ajudando a potencializar esse meu trabalho, que já é uma pesquisa-ação do quanto que a arte é potente na formação dessa cultura inclusiva, dessa cultura que forma para a vida, para o bem viver e conviver. Um grande abraço e um ótimo congresso para todos. Valeu! Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.